O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Dracar Moda Masculina, Padaria e Restaurante O Rei do Trigo, OCM Contabilidade, Restaurante Bambuzal e Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Opa, no ar com mais um programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência, pessoal acompanhando a Ilha do Sol. O que é? Agora é ISTV. Muito obrigado a você no 504 da NET. 36.1 digital aberto aí para todo o litoral paulista. E a gente agradece a audiência, agradece a preferência, você que nos acompanha todos os dias aqui na ISTV. E você também que me acompanha aqui na TV Guarujá também todos os dias, né? Sempre às 10 horas da noite, com reprises no dia seguinte, ao meio-dia aqui no canal 11 da NET, exclusivo aí para os assinantes do Guarujá e de Vicente Carvalho. A gente também agradece no canal 11. Hoje eu tenho a satisfação de receber o pré-candidato a prefeito aqui por São Vicente, doutor Gianelli. Tá causando Gianelli aí na internet, hein, Gianelli? É pré-candidato a prefeito pelo PSD. É isso? Prazer em falar com você, Gianelli. Prazer é tudo meu, Tuca, falar com você, falar com todos os teus telespectadores. É uma honra estar aqui na ISTV, na TV Guarujá, e poder trazer aqui um pouco do meu ponto de vista referente à gestão pública na cidade de São Vicente e como eu penso em alterar algumas situações com o objetivo de dar um resultado muito positivo à população de São Vicente. É um grande prazer estar aqui, eu sou um fã seu, sempre estou acompanhando. Programa extremamente democrático, transparente e com certeza quem sai ganhando sempre com isso é a população do Guarujá, a população do Litoral Norte, que tem oportunidade de ter um programa de tão alta qualidade. Obrigado, Gianelli. Doutor Gianelli, pré-candidato a prefeito aqui na cidade de São Vicente, participando com a gente hoje, tá certo? Gente, eu quero aproveitar e lembrar para você, né? Você tem que anunciar, lógico, né? Vai anunciar, vai mostrar sua cara, seu produto. Quem não anuncia, você já sabe, né? Acaba aí perdido, sem vender, as moscas. Então, vamos anunciar. O apoio cultural aqui no programa Tuca Júnior. Tem telefone para você aí no WhatsApp, é só você ligar para a gente. Mandamos uma proposta aí sem compromisso para você. Faça aqui como restaurante Bambuzal, mais de 35 anos de qualidade aqui na cidade de Guarujá, no centro da cidade, aqui na Rua Cavaleiro, na Mijafé, número 145, a 50 metros da Praia de Pitangueiras. Gente, você vai comer muito bem, produtos orgânicos, selecionados, é coisa realmente muito boa, né? E eu recomendo, eu sou cliente da casa, eu recomendo para você. Toda quarta e sábado tem feijoada light, final de semana, camarão na moranga, festival de frutos do mar, né? Tem marisco, camarão para você de todos os jeitos, bacalhau do Porto lá, maravilhoso. Eu recomendo o restaurante Bambuzal, no centro do Guarujá. Tá passeando, trabalhando, Bambuzal, né? É a melhor opção. A Tuca, poxa, mas eu tô aqui com a família, é grande. Eu falei, não tem para o custo-benefício, é realmente muito bom. Tô falando para você, vai lá, você não vai se arrepender. Lembrando também da nossa ON TV, tá vendo aí, ó? A ON TV, 70 canais. Tá vendo o preço aí, meu filho? 70 canais, né? Bota o óculos aí, é esse o preço mesmo. 70 canais, isso aí é o primeiro plano, é o plano básico da ON TV, mas é exclusivo para os moradores de Guarujá e Vicente de Carvalho. Então verifique aí se o cabo óptico, né, já está passando aí na sua porta, na sua casa, e seja você também cliente da ON TV. Olha aí, ó, preço de largada, o plano mais básico dele, 70 canais com esse valor, só ON TV realmente. E o telefone aparece aí na sua telinha, é o 4062-9122. Aproveitando e lembrando também do meu amigo Dr. João Paulo Perquiavale Braga, da Clínica Amicão. Esse veterinário é top, meu amigão, né? Ele tem a sua veterinária, eu recomendo para você aqui a Clínica Veterinária Amicão, para um banho, tosa, aquele carinho, né? Os profissionais são todos eles muito bem treinados, né? Você não vai se arrepender. Aproveita, tenha lá nossa seção lá onde você vai comprar ração de primeira qualidade, acessórios,
Temos uma farmácia veterinária dentro da clínica lá, ofertando para você todas as vacinas, remédios veterinários, o que você precisar, você pode contar com a Clínica Micão, no centro do Guarujá, aqui na Rua Mário Ribeiro 350, loja 7, bem em frente ao Guarujá Center Shopping, tá bom? Deixa eu começar a nossa entrevista aqui com o Gianelli. Gianelli, você já foi candidato a prefeito em alguma oportunidade ou não? Não, essa é a minha primeira vez que eu estou disputando um processo eleitoral para prefeito. Estou muito entusiasmado. No ano de 2016 havia um clamor muito grande por parte da população da cidade de São Vicente para que eu pudesse disputar, decorrente de um excelente trabalho que eu fiz à frente do Procon Municipal de São Vicente, transformando nos melhores do estado de São Paulo. Mas naquela oportunidade não consegui legenda para poder estar disputando um processo eleitoral, porque havia a pretensão de um grupo político limitar algumas candidaturas e naquela oportunidade não consegui disputar. Superados esses 4 anos, houve uma identificação muito próxima em relação àquilo que eu penso a respeito de gestão pública, gestão coerente, eficiente e séria, com a proposta empregada pelo próprio Partido Social Democrático, que é o PSD. Então, acertamos a todas as possibilidades e hoje eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Vicente com o objetivo de fazer uma gestão eficiente, moderna, séria, correta, a exemplo que eu já fiz no passado quando fui coordenador do Procon Municipal de São Vicente. Quem me conhece, sabe a maneira como eu trabalho, sabe toda a dedicação que eu empenho à frente de uma gestão pública, com resultados práticos e pragmáticos muito bem definidos, com metas muito bem definidas, com sistema operacional e sistemático muito bem definidos, a fim de alcançar um resultado positivo à população. Então, dessa vez, venho com essa proposta de estar apresentando uma candidatura séria, coerente à disputa da Prefeitura Municipal de São Vicente e assessorado por pessoas extremamente preparadas que estão nos ajudando para definir um programa de gestão à cidade de São Vicente que venha a ser extremamente execuível sob o ponto de vista político e administrativo. Agora, você disse que está desenvolvendo um plano de governo execuível, né, que vai ser apresentado, evidentemente, né, caso o seu nome seja aprovado aí nas prévias do seu partido, na campanha eleitoral que se aproxima aí no ano que vem. Agora, por que você acha que o plano de governo que o Pedro apresentou e o plano de governo que foi vitorioso, que deu a ele a vitória, né, não é execuível? Não. E quais são os pontos que você destacaria, né, daquilo que ele prometeu aí ao povo de São Vicente, né, e não cumpriu até agora? E o resultado prático de que não foi execuível é o resultado que se encontra a cidade de São Vicente. A cidade de São Vicente encontra-se numa situação de evidente precariedade, é motivo constantemente de matérias pejorativas nos meios de comunicação, e não matérias pejorativas pelo fato dos meios de comunicação terem uma birra com São Vicente, mas efetivamente porque o prefeito não está conseguindo conduzir a cidade da maneira como se espera de um gestor público. Todo gestor público, Tuca, ele tem que definir prioridades, principalmente no momento em que o orçamento está muito apertado, em virtude da necessidade dos investimentos que tem que ser feito numa cidade. O Pedro não definiu as necessidades, não definiu metas, não definiu um sistema operacional que venha atender todas as demandas necessárias da cidade e, por conta disso, encontra-se nessa situação. Eu entendo perfeitamente que o próximo prefeito de São Vicente, em decorrência de um orçamento extremamente apertado, em virtude das inúmeras demandas que a cidade precisa para estar atendendo a sua população, tem que definir algumas prioridades, como saúde, educação, de modo que venha fazer esse serviço bem feito. E uma vez fazendo serviço bem feito, reduzindo o tamanho da máquina pública, atendendo e sendo uma administração extremamente moderna, ele pode, com o tempo, à medida que for aumentando o orçamento, por meio do desenvolvimento de uma atividade econômica muito atrativa ao orçamento de São Vicente, e aumentando a atividade do poder público junto à sociedade. Fora isso, não. São Vicente tem um orçamento de R$1 bilhão e 300 mil ano, é uma cidade que tem uma renda per capita baixa, por volta dos seus R$800, denotando que é uma cidade que tributa muito uma população pobre. O que o prefeito tem que fazer? O prefeito tem que criar outros segmentos econômicos de modo que você venha enriquecer a cidade, valendo-se da privilegiada logística que São Vicente tem. São Vicente está a 10 minutos do maior porto da América Latina e está a 30 minutos do maior mercado consumidor da América Latina, deixando muito claro
que a atividade principal de São Vicente não é o turismo, muito embora o turismo tenha um impacto muito importante dentro do orçamento, mas a principal atividade econômica de São Vicente, provavelmente tem esse potencial de ser uma zona de exportação. E eu acho que o prefeito tem que desenvolver isso em São Vicente, criar instrumentos para que isso venha a ser uma zona de exportação, a fim de agregar valor, agregar renda, tornar essa população muito mais ativa financeiramente, e assim ele vai conseguir ter uma receita maior e fazer toda a operação financeira de todos os equipamentos públicos. São Vicente, como a maioria das cidades do Brasil, sofre de um problema muito grave, que é a falta de grana. Então o que tem que se fazer? Tem que fazer criar instrumentos para que São Vicente venha se desenvolver economicamente, venha gerar riqueza, venha distribuir riqueza e assim, consequentemente, a própria administração aumentará o seu orçamento, aumentará a sua receita, de modo que ela consiga fazer a operação de todos os equipamentos públicos. Se não pensar dessa maneira, São Vicente não chegará ao caminho do desenvolvimento econômico e sempre ficará nessa situação de dificuldade financeira. Mas antes de tudo, o primeiro passo é definir prioridades, definir metas, estabelecer um sistema operacional muito bem definido, de modo que o próprio serviço público ele consiga se desenvolver com uma certa coesão a fim de apresentar um serviço público de qualidade. Estamos entrevistando aqui o doutor Gianelli, ele que é pré-candidato a prefeito aqui pela cidade de São Vicente, do PSD, filiado ao PSD vicentino. E lembre-se, o pessoal que está assistindo, o Guarujá e São Vicente tem uma realidade bem próxima, né? As realidades, elas são realmente próximas. Um cinturão aí da riqueza e cercado aí por um outro cinturão, né, de pobreza e de muita dificuldade. Aí é onde esses gestores têm a obrigação, né, de proporcionar uma vida boa, né, ou pelo menos a melhor possível, né, para tirar esse povo aí realmente da extrema pobreza, que é a grande realidade, infelizmente, não só aqui da Baixada, como de todo o Brasil. Ô, Janeiro, você estava dizendo que falta para o Pedro Gouveia definir melhor aí ou seja, a prioridade para São Vicente. Eu, particularmente, vejo que ele definiu já a prioridade. A prioridade de São Vicente é pela zeladoria, né? Porque, se você lembrar aí, o governo do Billy foi uma tremenda porcaria. Essa que é a única definição que eu consigo dar para o governo do Billy, né? É um governo realmente que levou ao fundo do poço a cidade de São Vicente. O Pedro vem, né? Isso aqui não é questão de defesa ou não, isso é questão de aquilo que eu observo. O Pedro vem realmente com uma promessa, né, de melhorar a situação aí do povo vicentino. E nesses 2 anos, pelo que eu vi, né, eu vi que ele primeiro investiu aí principalmente na zeladoria da cidade, né? Algo que outras cidades como o Guarujá sofreram e muito. Ou seja, você entrava em São Vicente, era chegar e sair xingando a mãe do prefeito, né? Era uma boa senhora, etc., mas você não tinha como não chegar, porque estava caindo em buraco, né? Toda hora, a mesma coisa aqui no Guarujá, né? Era sair xingando os outros aí, porque, poxa, o buraco aí do fulano, o buraco do ciclano, né? Porque parecia aí um território lunar. E eu vi que ele investiu bastante na zeladoria. A cidade hoje de São Vicente está bem mais limpa, né? Hoje você vê aí alguns investimentos que foram feitos aí na modernização, né, da orla da praia, que é a grande galinha de ovos de ouro, né? E as pessoas não compreendem isso, não conseguem compreender quando um governante investe na orla, né, da cidade, no centro da cidade, aonde o turista vai frequentar, na praia, né? Não conseguem entender quando eles investem, mas esse é o local certo para investir, que é dali que veio o turismo, e o turismo atrai recursos para que garanta emprego, enfim, condições, né, da prefeitura trabalhar. Então, você não acha que você está exagerando um pouco ao dizer que nenhuma prioridade foi tomada pelo Pedro? Ô, Tuca, não estou exagerando. E a gente tem um hábito, Tuca, infelizmente aqui no Brasil... A cidade está mais limpa, ô Gianelli? A gente tem um hábito, aqui infelizmente aqui no Brasil... A cidade está mais limpa, Gianelli?
comparando-se com o governo Billy, que foi um governo péssimo, a cidade está menos suja. A cidade não conta com nenhum tipo de equipamento novo, turístico, ou pelo menos reformado. Como é que está a beleza? A galinha dos ovos de ouro está bem cuidada? Não está bem cuidada, Tuca. Não, por isso que eu não, só estou perguntando. Não está bem cuidada. Infelizmente, no setor público, a gente tem o hábito de a gente nivelar por baixo. O governo Billy foi catastrófico, foi um governo que não definiu prioridades, foi um governo que se limitou-se muito a questões de ordem pessoal da relação entre o Billy e o Márcio França e que resultou numa administração extremamente infeliz para a população de São Vicente, a tal ponto que o próprio prefeito municipal, na oportunidade, Luiz Cláudio Billy, não veio para a reeleição. Isso não faz o governo Pedro um governo excelente. O fato do governo Pedro tirar o lixo da rua é mais do que sua obrigação. Eu acho que você, Tuca, não sei se você tem o hábito de frequentar São Vicente com uma certa regularidade, mas se a gente andar nas ruas de São Vicente, a gente vai observar o número excessivo de buracos nas vias de São Vicente, demonstrando dessa forma a incapacidade de gestão do prefeito de resolver problemas primários. Não obstante isso, a saúde de São Vicente, a educação de São Vicente e todos os demais equipamentos públicos está com uma dificuldade enorme. Enorme por quê? Porque não se definiu essas metas de uma maneira muito clara. Ficou-se muito naquele discurso de que o Márcio era governador do estado de São Paulo, de que o Márcio viria a ser governador do estado de São Paulo. Uma vez o Márcio sendo eleito governador de São Paulo, a cidade de São Vicente teria um investimento maior. Esse, o Tuca, é um discurso muito pequeno, infelizmente, para um prefeito municipal. O prefeito municipal, obviamente, existe a interdependência com relação às demais entidades da federação, o governo estadual e o governo federal. Mas ele tem que definir ali as prioridades e trabalhar principalmente visando ali a sua receita permanente, de modo que ele tenha certeza de que virá. E não foi definido assim as prioridades. Nós observamos uma grande negligência com relação ao serviço público. As ruas de São Vicente estão completamente esburacadas, de tal modo que a população está infeliz com o governo do atual prefeito municipal, Pedro Gouveia, mesmo sendo recentemente amparado pelo atual governador do estado de São Paulo e um deputado que é da região e é seu sobrinho, que é o Caio França. Isso não é a visão minha tão exclusiva, Gianelli, é a visão de toda a população. Eu entendo perfeitamente que o Pedro deveria ali dar prioridade a algumas ações que é extremamente essenciais à vida em coletividade, de modo de fazer o serviço bem feito. E não foi feito. O recolhimento de lixo, isso é muito pequeno, o Tuca Júnior, para quem almeja um processo de reeleição. Tanto é que se discute muito em São Vicente se o Pedro é realmente o candidato do grupo político dele à reeleição. Fala-se muito do Caio França vir, da Lúcia França vir, ou qualquer um outro nome vir ser candidato do grupo político deles, em razão da grande ineficiência do Pedro à frente da administração pública municipal, a exemplo do que foi o Billy. O Billy e o Pedro, infelizmente, Tuca, foram prefeitos extremamente ineficientes. Isso é claro, é óbvio, os números levam a essa conclusão. Você está dizendo isso diante daquilo que você vê, é isso? Não, diante de fatos concretos. Diante de fatos concretos. Vamos lá. Não, então, vamos lá. Ele pega uma prefeitura realmente detonada porque tinha lixo acumulado, né, na rua, do Billy, enfim. É uma administração que pega, né, os não feitos, né, do seu antecessor, né, acumulados. Ou seja, você tinha lixo na rua, você tinha salários atrasados, você tinha toda uma situação catastrófica na cidade. Ele regulariza essa situação, bota em dia o salário dos funcionários, enfim, né, limpa a cidade, lógico, não deve ter conseguido asfaltar a cidade como um todo. Aí você está dizendo, pô, o Tuca está fazendo aqui uma defesa aqui para o Pedro que deve estar ganhando um dinheirinho do Pedro. Não estou ganhando dinheirinho nenhum do Pedro, só estou perguntando para o Gianelli para que ele mesmo possa responder. Aí só está dizendo para mim que a zeladoria não é questão de prioridade, ou seja, isso aí é só obrigação, ou seja, o gestor tem que fazer. A grande maioria deles não seguem, então, essa cartilha, né? Porque eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é a zeladoria da sua cidade. O senhor está dizendo, olha, a rua continua esburacada da mesma sorte
que estava na gestão do Billy, a mesma quantidade, realmente o senhor tem razão. Eu não frequento com tanta regularidade a cidade de São Vicente, mas até onde eu vi, melhorou bastante. Comparado com o que nós tínhamos, melhorou bastante. Agora, a geração de empregos, realmente o senhor tem uma grande razão quando o senhor diz o seguinte, aonde está o projeto para que São Vicente seja inserida, né, nesse complexo do Porto de Santos. Né? Ou seja, onde está o projeto, aonde São Vicente, você vê aí Praia Grande se preparando para construir o seu aeroporto de cargas, né? Ou seja, se preparando para o retroporto. E Praia Grande se confunde na área continental ali com São Vicente. Eu acho que seria um momento também de um grande projeto para se trabalhar o retroporto na cidade de São Vicente. Concordo plenamente com o senhor, que estão bem atrasados. E quanto à promessa de investimento, a gente não pode esquecer que o nosso governador, o João Dória, foi maravilhoso com a Baixada Santista. É um homem que ama a Baixada Santista, tira mais de 200 milhões em investimentos que já estavam, verbas alocadas aqui para a nossa região, a exemplo do que já fizeram conosco, né, no passado em outras administrações. Né? As pessoas falam tanto de VLT, essa porcaria do VLT já era para ter saído há 20 anos atrás. Né? Passaram várias e várias governos, né? Sempre prometendo que vai ter VLT, e ficava enrolando, e isso era a promessa de campanha. Da mesma sorte a bendita da ponte, né? A ponte ligando Guarujá a Santos, isso aí é objeto de promessa de campanha, enrolação, engodo. E é o que a gente está vendo. E o Dória está indo no mesmo caminho, porque agora ele não sabe se ele faz a ponte, né, e faz o povo paulista, né, pagar a conta, dando 30 anos de extensão de contrato, né, para essa bendita dessa Ecovias, que cobra o maior pedágio, né, do mundo, né, porque o valor é o mais caro do mundo. Se você parar para pensar, proporcionalmente é o mais caro do mundo. Né? E estão querendo ampliar isso aí por mais 30 anos, né, que eles já ganharam 10 vezes mais do que investiram naqueles 3 túneis ali, fazendo a segunda pista da Imigrantes. Então é isso que eu gostaria de saber do senhor. Não melhorou nada São Vicente? Ou seja, o senhor não consegue ver nada de bom, né, na cidade depois da saída, né, do Billy? Né? Ou seja, os investimentos que estão sendo feitos na área continental, asfalto, enfim, isso aí não é suficiente, né, para dizer que ele está fazendo alguma coisa? No quarentenário, enfim. Então vamos lá, Tuca. Eu não gosto de entrar naquele discurso do derrotado, da perseguição, mas de fato alguma coisa é séria. Durante o governo do Billy, que foi um governo horroroso, agora a gente não pode, Tuca... A gente não pode esquecer que o governador foi sacana com a Baixada inteira, hein? Não esqueça que essas verbas estavam alocadas, né, e o primeiro ato dele foi cancelar isso, hein? Então, essa expressão que você utilizou, o Tuca, é muito mais sacana aquela pessoa que prejudica a sua própria população por conta do seu filhinho não ser eleito prefeito da cidade. Isso, São Vicente passou por essa situação. O governo Billy foi horroroso. Entendi o que o senhor está querendo dizer. Quando o Caio França não se elege, ele, como vice-governador, poderia ter insistido muito mais em investimentos aqui para a nossa cidade. O grande problema é o seguinte, da classe política, que a classe política sempre coloca seus interesses pessoais à frente do interesse da população. Eu não tenho nada pessoalmente contra a figura da pessoa do Márcio França, contra a pessoa da figura do Pedro Gouveia, contra a pessoa da figura do senhor Caio França. Pelo contrário, mas eu acho que a pessoa que está lá no CREI agora, precisando de remédio, está sentindo dor, está sentindo fome, agora, ela não pode ficar... O CREI está desabastecido, ele não pode ficar ao arbítrio de pessoas extremamente vaidosas que, por conta de uma questão extremamente pessoal, você prejudica uma sociedade inteira. Eu penso dessa maneira. O Billy foi
incompetente durante a sua gestão? Obviamente que foi. Eu não estou aqui para defender o governo do Billy. Eu acho, inclusive, que a Câmara deveria responsabilizar por todos os atos, e o Billy, eu acho que seria muito cara de pau se um dia concorresse a prefeito municipal de São Vicente novamente. E esse é o meu ponto de vista. Mas não impede, uma coisa, o Billy ser um péssimo prefeito. Uma outra coisa que também ocorreu é o fato de um grupo político, por conta de que a população votou numa pessoa que não era do seu interesse, você prejudicar uma população toda, limitando a capacidade de investimento, que isso ocorreu, Tuca. E isso foi de conhecimento público, inclusive por várias vezes o próprio Márcio França, em entrevista, deixou muito claro que adotava alguns atos em virtude do Caio não ter sido eleito prefeito municipal de São Vicente. Isso é tão cristalino que até um cego vê. E isso, o Márcio, por várias vezes, expôs isso de uma maneira muito clara. Este é um ponto. O governo do Billy foi ruim? Foi ruim. O governo do Pedro é melhor do que o governo do Billy? É melhor do que o governo do Billy, mas não é um governo bom. Agora, a sociedade, ela não pode se limitar na mediocridade. O governo anterior tirou o lixo, não tirava o lixo da rua, esse governo tira o lixo da rua, então esse governo é bom. Não é bom. Esse é o fato. Se você for no CREI agora, nesse momento, você vai ver filas intermináveis lá de pessoa agonizando para ser tratada. O começo da gestão do Pedro com relação à própria saúde pública era um caos. Eu acho que nunca se trocou tantos secretários em tão pouco tempo, demonstrando toda a sua capacidade de organização para você administrar uma cidade. A falta de metodologia de gestão, a falta de você definir um sistema operacional muito claro e lógico para se chegar a um resultado positivo, isso é básico. Isso em qualquer empresa você adota esses critérios básicos e primários para você chegar a um resultado. Com certeza você adota aqui, ô Tuca Júnior. Agora, a gente não pode admitir que um prefeito não adote isso, tão apenas porque limpa a rua e pinta uma outra praça aqui, ali na frente de coisa, você fala que está sendo um prefeito bom, não está sendo um prefeito bom. Tanto é, se hoje for fazer uma pesquisa em São Vicente, a taxa de rejeição do Pedro é altíssima, a ponto do próprio grupo político dele pensar em colocar um outro candidato à disputa eleitoral pelo fracasso que foi a administração do Pedro. E eu não fico feliz falando isso, ô Tuca. Pelo contrário, eu fico chateado enquanto cidadão de São Vicente. Gostaria, sim, de uma cidade que aplicasse melhor os recursos públicos, que tivesse serviço público de melhor qualidade, que tivesse uma metodologia de gestão muito mais definida, com resultados práticos, com metas extremamente definidas, que a população estivesse satisfeita, porque se, por acaso, esses requisitos fossem atendidos, você poderia ter certeza que eu não colocaria meu nome à disposição para poder estar concorrendo a prefeito, porque a disputa de um cargo político, para mim, não é questão de vaidade, mas sim é questão de seriedade, comprometimento público, seriedade. Eu penso dessa maneira. Eu não sou do tipo de pessoa que vive da política, pelo contrário, eu tenho minha profissão, tenho sucesso na minha profissão, gosto da minha profissão. Diferente de muita gente que nunca exerceu sua profissão, sempre viveu da política, da política, da política, da política. Mas os resultados não foram alcançados. A população, ela não pode olhar a administração pública diferentemente da administração privada. Se você tem uma empresa, o gestor da tua empresa não dá os resultados que você espera, o que você faz? Você substitui o gestor. Na política é a mesma coisa. Independente de quem vai ser prefeito a partir de 2020, se a pessoa não deu o resultado esperado pela população, tem que ser substituído. E assim a gente tem que ter essa maturidade política, social e histórica, a fim de que haja serviço público de qualidade e atenda os anseios da população. E eu espero que nesse final de mandato do prefeito atual Pedro Gouveia, adote medidas administrativas execuíveis sob o ponto de vista administrativo e político, a fim de dar um resultado prático à população. Caso contrário, é natural que a população no ano 2020 escolha uma outra pessoa para poder estar conduzindo os próximos 4 anos. Qualquer gestor, pode ser um gestor da iniciativa privada, um gestor público, se ele não define metas muito bem claras, a temporalidade para se alcançar essas metas, um sistema operacional muito bem definido e extremamente organizado para se alcançar essas metas não vão ser alcançadas. Se você perguntar para 99% dos políticos qual é a atividade econômica principal do seu município, eles não sabem.
E todo município tem uma atividade econômica principal, e toda atividade econômica principal, toda atividade econômica tem um carro-chefe, ou seja, aquela atividade que você joga a menor quantidade de dinheiro e você dá o maior retorno. Se a gente pega o orçamento da Prefeitura Municipal de São Vicente, 80% do PIB, desculpa, se a gente pega o PIB de São Vicente, 80% do PIB de São Vicente provém da onde? Do comércio. O que é PIB? PIB é toda a riqueza que gira no município. Se 80% do PIB de São Vicente vem do comércio, significa o quê? Que o comércio é a atividade que você vai jogar a menor quantidade de dinheiro, ele vai te dar a maior rentabilidade, o maior retorno. Ou seja, São Vicente é uma cidade eminentemente comercial. Não obstante a tudo isso, Tuca, São Vicente ela tem uma logística privilegiada. São Vicente está a 10 minutos o maior porto da América Latina e 30 minutos o maior mercado consumidor da América Latina. E para finalizar tudo isso, se a gente pega a balança comercial brasileira, dentre os produtos que o Brasil mais exportam, estão veículos automotores, máquinas agrícolas e peças. Ou seja, tudo produto industrializado. Você acha coerente uma empresa está instalada em Sorocaba, Presidente Prudente, compra o aço de Cubatão, o aço vai até lá, produz e vem para exportar aqui no Porto de Santos, encarecendo o produto, diminuindo a competitividade internacional? Ou seria muito mais lógico estar instalada aqui na cidade de São Vicente, que você compra o aço aqui de Cubatão, produz e já exporta para o mercado internacional com preço mais reduzido, tendo competitividade internacional? São Vicente é uma cidade extremamente com uma finalidade extremamente exportadora, haja vista até a natureza logística e comercial do próprio Brasil e da nossa região. E isso tem que ser explorado. Mas qual é o grande entrave para o crescimento de São Vicente? É a necessidade de fazer uma regularização fundiária na área continental, definir ali juridicamente o metro quadrado, você dá o título de propriedade às pessoas, porque tão apenas dessa maneira a gente consegue trazer uma empresa para investir 200, 300 milhões aqui para se instalar aqui na Baixada Santista, porque a empresa vai estar investindo num local que ela tenha propriedade direta daquele terreno que ela comprou. Do jeito que está, infelizmente, é um grande entrve. Nenhuma empresa não vai tem na área continental, não, lá na área continental não. Aí muitos políticos falam, mas é por questão do meio ambiente. Lógico que não. Se a gente pega um bairro como o Rio Branco, é um bairro que já está extremamente urbanizado. Ou seja, se você faz uma regularização fundiária do Rio Branco, não tem qualquer tipo de impacto ambiental. Até porque já se perdeu o objeto, a estrutura apensada no solo ali, as casas, ela não tem qualquer tipo de correlação com a vegetação inicial daquele local. De tal modo que você pode sim fazer uma regulação fundiária ali sem qualquer tipo de impacto ambiental. Ou seja, tem que ter uma visão mais estratégica. Enquanto o gestor público não tiver uma gestão estratégica, definido qual é a prioridade no município, qual é a atividade financeira que dá o maior retorno, visando ali com todos os critérios orçamentários, logísticos, econômicos, para se dar um resultado positivo, não se chegará a isso. Não dá para ficar com essa política barata, porque eu sou amigo de tal, sendo amigo de tal, o dinheiro vem. Não, você tem que criar instrumentos econômicos para que tenha ali uma verba regular. E tendo essa verba regular, você vai fazer toda a operação financeira dos equipamentos públicos. E isso não impede, obviamente, de criar-se relações políticas com o objetivo de vir verbas do governo federal e do governo estadual. Ocorre, porém, que um gestor público não pode se limitar nesse discurso barato, eu sou amigo de tal pessoa porque eu vou vir ter recurso. Não, você tem que criar ali uma atividade econômica séria, e São Vicente tem todo o potencial logístico, econômico, para que isso seja feito. Então é isso que eu espero do atual prefeito. Eu não falo agora, Tuca, já venho falando isso há 4, 5, 6 anos. Eu gostaria que alguém, as pessoas que estão à frente da administração pública municipal, os vereadores cobrassem o prefeito e isso fosse implantado, porque uma vez isso implantado ia gerar riqueza no município, ia aumentar uma renda per capita de R$800, que é uma renda per capita extremamente pobre, baixa, para uma renda per capita de 3, 4, 5 mil reais, de modo que a população tenha capacidade de compra. E ela tendo capacidade de compra, ela vai ter capacidade de gerar retorno para o município por meio do quê? De ISS e PTU. E aí, a receita do município vai passar de um orçamento, de uma receita de 1 bilhão e 300 a 2.500, de modo que você faça essa operação. O que eu espero de um gestor público, e se um gestor público assim assumir, que seja sério, comprometido, eficiente e honesto.
Estamos entrevistando aqui o doutor Gianelli, ele é do PSD, aqui na cidade de São Vicente, e pré-candidato a prefeito. O doutor Gianelli, eu vou deixar uma pergunta. O senhor está dizendo, aí comentou, fez todos os seus comentários, ou seja, da falta de prioridades do governo do Pedro Gouveia, enfim, o senhor levanta, inclusive, aí um suposto descontentamento do grupo político, que, na verdade, o grupo político é a família dele, né? O cara não é bem quisto nem na família, aí é complicado, né? Entendeu? Ou seja, um descontentamento familiar, né? Ou seja, que não permitiria sequer ele concorrer a uma reeleição. Eu gostaria de perguntar para o senhor, por exemplo, o encerramento das atividades da Codesave, isso aí já não seria o inicial aí para corrigir aí justamente esse desvio de dinheiro, ou seja, essa vazão de dinheiro bom, né, para a coisa ruim? O senhor acredita que fechando a Codesave já não seria uma forma de sanear a economia, né, da cidade de São Vicente? A diminuição de cargos de confiança também não seria, né, uma alternativa aí para parar o sangramento nas contas? O senhor responde isso depois dos nossos comerciais. Lembrando aqui do nosso laboratório Itapema, né? Olha, tem laboratório Itapema em Mongaguá, tem aqui em Guarujá, tem em Bertioga, laboratório Itapema, meu amigo Celso, meu amigo Euclides, felizão, né? O Celso, né? O proprietário aqui do laboratório Itapema, Tuca, 19ª reclassificação no ISO de controle de qualidade. Ou seja, tem que ser bom de verdade, comprovar isso, né? E tem aí selo de qualidade ISO. Eu aproveito para lembrar também da OCM Contabilidade, abertura, manutenção contábil. Conte aqui com os amigos da Organização Contábil Melão, uma gigante aqui no Guarujá. Gente, top, mas top. O atendimento é algo assim, é impressionante, né? É coisa bem próxima, realmente. Você trata diretamente com os nossos técnicos, né, que vão dar aí toda a assistência para você e para a sua empresa. Aqui, ó, OCM Contabilidade, né? Vai tomar um café com o Igor, lá com o Ronaldo, com o Arthur, pessoal bacana da OCM Contabilidade. Eu vou um rápido intervalo e já retorno. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei. No Guarujá, que tal você fazer sua refeição em um lugar tranquilo, agradável e familiar? Restaurante Bambuzal, onde você encontra comida caseira de verdade, deliciosa, com buffet variado todos os dias. Mais de 18 tipos de pratos quentes, além de uma grande variedade de saladas. E nos feriados e finais de semana, a sofisticação do salmão frio recheado, juntamente com sua tradicional feijoada. E ainda pratos deliciosos que vai te surpreender. Experimente! Rua Cavaleiro, na Jafé 145, Praia de Pitangueiras. Telefone 3387-2853. Restaurante Bambuzal, desde 1976. Tradição e qualidade ao seu paladar. Em Praia Grande, a qualidade de vida começa com uma cidade limpa. A coleta seletiva foi ampliada e acaba de receber novos caminhões, que junto com a coleta domiciliar, atende todas as famílias. Hoje já são 15 ecopontos destinados ao descarte de materiais reutilizáveis. E a cidade ainda conta com projetos transformadores, como o Rapa Treco e o Coletas Online. Um grande esforço da Prefeitura para proteger o meio ambiente e beneficiar a população. Faça a sua parte. Separe o lixo seco do úmido. Todos os caminhos levam à Praia Grande. O tempo passou, mas eles não ficaram para trás. Os relógios estão fazendo muito sucesso, além de ser uma ótima escolha para você presentear alguém.
Na Pêndula São Jorge, você encontra vários tipos de correntes e pingentes. Também temos anéis de formatura em diversos formatos e estilos. Além disso, trabalhamos com as alianças mais elegantes e procuradas pelos casais. A Pêndula São Jorge, no calçadão da Avenida Tiago Ferreira e no Guarujá Center Shopping. A Pêndula São Jorge, há mais de 50 anos transformando joias em amor e felicidade. Padaria O Rei do Trigo. Moderna, requintada, conveniência, ambiente totalmente climatizado. Variedades em pães, doces, salgados e integrais. Elaborados com água filtrada. Frios e laticínios em geral. Almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Aberto todos os dias das 6 às 22 horas. O Rei do Trigo, padaria e restaurante. Avenida Leomil, 1160. Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei. Opa, de volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua ISTV. Muito obrigado pelo carinho. Todo dia, 8 horas da noite, você me assiste aqui na ISTV. Muito obrigado a você. No 36.1 HF e também na NET no 504 e 11 da Vivo. Lembrando que para você, assinante aqui do Guarujá, da TV Guarujá, todo dia às 10 horas da noite, com reprises no dia seguinte, no seu canal 11 ao meio-dia. Eu aproveito aqui para lembrar aqui dos nossos apoiadores, meu amigo, o seu Maneco, a Dona Isilda, meu amigo Vitor, proprietários aqui da padaria e restaurante O Rei do Trigo, no Guarujá. Eu recomendo essa padaria para todo mundo. Por quê? Porque é top, né? Simplesmente é uma das melhores padarias de toda a região, de toda a Baixada Santista. E olha, aqui do Guarujá, sensacional. Aqui na Leomil, 1160, também fica aí a 150 metros da praia de Pitangueiras, você não vai se arrepender. Além da pães, bolos, doces, salgados, você ainda tem almoço self-service a partir das 11 horas. No final da tarde, começam a servir uma sopa maravilhosa, né, gente? Todo dia vários sabores lá para você, caldo verde, caldo de creme de palmito, creme de ervilha. Eu tenho várias sopas e caldos lá para você, todos os dias no Rei do Trigo. Lembrando também da Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, mais de 60 anos de tradição na venda de joias, relógios e alianças aqui no Guarujá Center Shopping e também no Calçadão em Vicente de Carvalho. Olha, a Pêndula faz aquele desafio. Ninguém vende aliança em ouro 18 mais barato que a Pêndula São Jorge. Se você encontrar, leva o anunciado, né? Leva o anúncio, o Jorginho cobre a oferta. Eu ainda digo para você da Dracar Moda Masculina, que veste os homens elegantes e os gigantes da nossa região e da nossa cidade, né? Se tem roupa para mim, meu filho, com certeza tem para você, né? Então vai lá, te garanto para você vai gostar bastante. É uma loja masculina, a Baixada está descobrindo, né? A Dracar Moda Masculina aqui na Amazonas, 73 em Vicente Carvalho. Chega lá, o Mário é aquele bigodudo que parece o Omar Sharif lá no fundo da loja. Leva o lençol, dá uma chorada, o Mário facilita, divide. Você não vai sair, ele não perde venda. Né? Pode ir lá que o Mário não perde venda e você vai sair satisfeito, né, e feliz. Aí fala assim, Tuca, mas eu fui lá para comprar um terno, né, bacana, poxa, eu queria de um jeito, não tinha, de uma cor, não tinha. Encomenda que o Mário traz para você. Em 3, 4 dias está aí na sua mão, dias úteis, está, né, na sua mão sem dúvida alguma, né, aqui na Dracar Moda Masculina. Ele não vai deixar de atender você de jeito nenhum. É terno, blazer, gravata borboleta, o que você imaginar. Sendo para homem, né, você encontra na Dracar Moda Masculina. Eu quero continuar aqui a nossa entrevista, né, com o doutor Gianelli, ele que é advogado, né, e também pré-candidato a prefeito aqui na cidade de São Vicente, né, pelo PSD.
O doutor Janer, deixei uma pergunta aí. Será que esses primeiros atos, o que a gente vê aí, por exemplo, extinção da Codesave, né, e entre outras ações do Pedro Gouveia, já não seria um indicativo de que ele está sim preocupado, né, com a economia, com as contas públicas, ou seja, fechando a torneira daquilo, né, que só dá despesa para a cidade? Então, ô Toca, o Pedro é corintiano, né? A gente sabe disso. É corintiano? Corintiano. Oh, que maravilha. Mostra aí, mostra e aí. O Pedro... Peraí, doutor Janer. Você falou na coisa mais bonita do Brasil, que é o Corinthians. Apesar de santista. Se você quebrar o vidro da televisão, eu vou falar para sua mulher, você que é santista, palmeirense, tá? Aqui é Corinthians, é nós, pronto. O Pedro é corintiano, todo mundo sabe. Mas o Pedro, e você é santista? Eu sou corintiano também. Mas o Pedro, ele deve ter lembrado de 2002 o Robinho com muita saudade. O Robinho também é de São Vicente e deu uma tremenda pedalada na Codesave. Por qual razão? A Codesave tinha uma dívida... Pedalada fiscal, é pedalada daquelas estilo Robinho, mas aquela pedalada bem dada mesmo. Estilo Robinho com cara de Dilma? Opa, estilo Robinho. Então vamos lá, a Codesave tinha uma dívida de 244 milhões e tinha um crédito com a prefeitura de 220 milhões. Como assim? A Codesave é uma empresa mista que prestava serviço diretamente para a prefeitura. A prefeitura tinha deixado de pagar para a Codesave 220 milhões. Foi feito um balanço e eles passaram esses 220 milhões, que é crédito da Codesave, como se fosse um débito da Codesave. E aí foi para 464 milhões de reais. Se não tivesse feito essa pedalada fiscal, tivesse lá a dívida que a Codesave tinha, efetivamente, 244 milhões, e a prefeitura pagasse essa dívida que a prefeitura tinha com a Codesave de 220 milhões, a Codesave ia pagar esses 244 milhões e sobraria 24 milhões de dívida da Codesave. Ocorre, porém, que a Codesave tem um contrato anual com a prefeitura de 100 milhões de reais, de tal modo que ficaria extremamente operável ela pagar essa dívida. Então vamos lá, Tuca. Ou seja, a extinção da Codesave que o Pedro fez, agora vai se passar para a prefeitura pagar 464 milhões, todas as rescisões de contrato, porque a prefeitura tem responsabilidade subsidiária sobre a Codesave, todas as rescisões de contrato, isso vai passar tudo para a prefeitura. Ocorre, porém, que isso aí é de uma tremenda, desculpa o palavreado, estupidez administrativa. Por qual razão? Tinha muitos funcionários da Codesave que estavam na iminência de aposentar. O que a prefeitura deveria fazer? Ir diminuindo o contrato que ela tem com a Codesave à medida que os funcionários vão se aposentando, de tal modo que futuramente não recaísse sobre a prefeitura, inclusive essas rescisões contratuais. Agora a prefeitura vai ter que pagar 464 milhões e mais essas rescisões contratuais. Porque tinha funcionário lá que tinha 30 anos de Codesave, 25 anos de Codesave. E outra, a prefeitura precisará de alguém que faça esse serviço. Isso representa que a prefeitura vai ter que contratar uma empresa para fazer esse serviço ao custo de 100 milhões de reais que ela deveria pagar... No mínimo 100 milhões. 100 milhões de reais no mínimo que ela deveria pagar para essa própria empresa de economia mista. Eu concordo com você que você deve mandar embora os cargos comissionados que não trabalham. Aquele profissional que não deu resultado tem que ser mandado embora. Mas isso não pode ser pano de fundo para você adotar medidas administrativas e financeiras que venham ser destrutivas da própria receita da administração pública municipal. A conduta da prefeitura foi extremamente errada. Era simples. Ela tem uma dívida com a Codesave de 220 milhões, pagasse isso, que ela vai ter que pagar de qualquer modo. A Codesave, em mãos desses 220 milhões, ia pagar os 244 milhões que ela tinha de débito com previdência, ia sobrar
um débito final de 24 milhões. Ocorre, porém, que ela tem um contrato anual de 100 milhões de reais com a prefeitura. Ela ia conseguir fazer essa operação financeira. Agora a prefeitura vai ter que contratar uma empresa pagando 100 milhões de reais, vai ter que pagar 464 milhões de reais de dívida e mais as rescisões de contratos desses funcionários que ela vai mandar embora, que mais de 1.000 funcionários. E isso é algo extremamente ilógico, extremamente ineficiente. Falta de pragmatismo, falta de gestão, falta de visão. E aguardar-se essas pessoas a chegarem o prazo de aposentadoria, e aí você ia reduzindo o tamanho da Codesave paulatinamente até um montante que o custo da rescisão fosse pequeno para a administração pública municipal, que a administração pública ela tem responsabilidade subsidiária sobre a Codesave. Isso não foi feito. E eu não posso ouvir a desculpa que a gente está acabando com os cargos comissionados. Quer acabar com os cargos comissionados? Acaba com os cargos comissionados da administração pública, se for isso. Ou seja, é desculpa adotada pelo atual prefeito municipal para enganar a população. Porque essa não é a realidade dos fatos. A gente tem que ser, Tuca, acima de tudo, transparente. Transparente com o eleitor, transparente com as pessoas que acompanham o seu programa. A notícia, a informação tem que ser clara, tem que ser transparente, cristalina. E assim que a gente gosta de trabalhar, graças a Deus, as pessoas confiam muito no meu posicionamento, porque muitas das vezes eu defendo a administração pública municipal, muitas das vezes eu critico a administração pública municipal, mas sempre com dados, sempre apresentando uma solução, sempre apresentando um caminho para que a administração pública venha adotar com o objetivo de ter um serviço público de qualidade. Eu não sou daquele tipo de pessoa que adora a teoria do caos, que fala mal, mas apresenta um posicionamento. Pelo contrário, eu elogio quando há necessidade de elogiar, tenho essa humildade de elogiar e critico na hora que tem a possibilidade de criticar. Mas em ambos os casos, apresentando uma solução, apresentando dados técnicos, números técnicos, porque a gente, acima de tudo, eu não sei se em 2020 serei eleito prefeito ou não de São Vicente, torço para que sim, mas se eu não for eleito prefeito de São Vicente, eu tenho um compromisso com aquelas pessoas que acreditam em mim, ser leal, ser verdadeiro, ser transparente, e é assim que eu vou adotar o meu posicionamento. Então, esse é meu posicionamento, Tuca, fico muito feliz de vir aqui no seu programa, um programa extremamente democrático, transparente, aberto, e me posicionar. Com relação à administração pública municipal, Pedro, adote medidas sérias e eficientes do ponto de vista de gestão e atendo resultado prático. Doutor Janelli, a gente só tem mais 4 minutos, mas eu gostaria que brevemente o senhor comentasse, mesmo porque até nas redes sociais o senhor acabou postando, enfim, algumas lives, fez aí uma discussão junto, né, ao povo de São Vicente da Baixada Santista, com relação, por exemplo, à Ponte dos Barreiros, que para mim, né, foi um descaso sucessivo de maus gestores. Né, porque não dá para chegar ao ponto que chegou a Ponte dos Barreiros, a uma situação como essa, né, aonde coloca aí em xeque, em risco aí o cotidiano de milhares de pessoas, né. Agora o Pedro estava lá ontem, aí, eu acho que é ontem, ou sexta-feira, né, acho que foi ontem mesmo, subiu lá para São Paulo lá para apresentar um plano, né, para a reforma lá da Ponte dos Barreiros. Coisa que já deveria ter sido feita há muito mais tempo atrás, na minha opinião, modesta opinião, já deveria ter sido feita. E eu vi que o senhor também foi para cima, né, e acabou criticando justamente isso, a falta de projeto, a falta de interesse, né, do poder público com aquilo que mexe com o cotidiano de milhares de pessoas. Ô Tuca, é o seguinte, eu gosto de trabalhar com resultado, e principalmente o resultado essencial. Doutor, só 2 minutos, hein? Resultado essencial. Eu acho que independente do que foi feito no passado, no momento certo a população vai responsabilizar os seus autores. De fato, a Prefeitura Municipal de São Vicente sozinha não vai ter condições financeiras de fazer a manutenção dessa ponte, de modo que exige a participação do governo do Estado de São Paulo. Então o prefeito, o deputado estadual Caio França e todas aquelas forças políticas que puderem fazer essa intervenção para que haja um consórcio entre o poder público municipal, o poder público estadual e também a iniciativa privada que opera o sistema de VLT para resolver esse problema, tem que ser feito e pronto. Se o prefeito Pedro adotou essa conduta agora, antes tarde do que nunca. Como eu acabei de falar para você, eu não sou do tipo de pessoa que critica por criticar. Antes
tarde se resolva esse problema do que nunca se resolva. Então tem que se adotar. Parece-me que o deputado estadual Caio França, junto com o Pedro, apresentou um laudo sugerindo a possibilidade de um prazo de mais de 6 meses para que haja a manutenção e que isso seja feito, que haja essa manutenção, que apresente à população da área continental um serviço público eficiente e acabou. Essa é a função deles. A gente não pode usurpá-los de uma obrigação que eles têm que fazer isso e acabou, pronto. Agora, o que eles deixaram de fazer isso no passado, deixaram efetivamente, mas não adianta ficar remoendo o passado. Quem vai remoer o passado é o eleitor no processo eleitoral. 2020 é o momento em que o eleitor vai ter que remoer o passado. Agora é o momento de se resolver o problema. Tá certo, eu quero agradecer a presença do Dr. Gianelli, ele que é do PSD. Esperamos contar com a presença do senhor aqui mais vezes, inclusive, para debatermos assuntos aí pertinentes ao cotidiano, não só aqui da cidade de São Vicente, como de todo o litoral, de toda a Baixada Santista. Muito obrigado, Dr. Gianelli, pré-candidato a prefeito pelo PSD aqui de São Vicente. Obrigado, Dr. Gianelli. Eu que agradeço, Tuca, já tive muita vontade de vir aqui, agora te conhecendo pessoalmente, conversando com você, essa admiração aumentou. Um jornalista extremamente preparado, sério, com perguntas extremamente assertivas, e isso motiva as pessoas que estão no processo eleitoral quando vêem um programa de televisão como esse seu, que possibilita o debate democrático de ideias. Agradeço, coloco-me sempre à disposição de estar vindo aqui, porque foi uma grande honra, um grande prazer, uma grande felicidade falar aqui à população do Litoral Norte, Litoral Sul, da TV Guarujá e da ISTV. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Bem, assim eu coloco um ponto final em mais essa edição. A todos obrigado, um abraço e fiquem com Deus. O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Dracar Moda Masculina, Padaria e Restaurante O Rei do Trigo, OCM Contabilidade, Restaurante Bambuzal e Guarujá FM, amor e alegria todo dia.